Olá, meus amores! Que delícia estar aqui com vocês para mais um episódio do programa O Novo Feminino. Estou com uma convidada muito especial, muito especial. A gente estava aqui nos bastidores tricotando, o assunto dela é maravilhoso. Eu estou aqui com a Louane Ribeiro, ela é advogada. E olha só, gente, ela é estrategista de visto americano. O programa de hoje está muito, muito especial. Seja muito bem-vinda, Louane. Que delícia ter você aqui neste programa. Que coisa boa. Bom, primeiramente, muito obrigada. Estou extremamente feliz de estar aqui. Obrigada a você por aceitar o convite, meu amor. E, bom, vai ser um bate-papo muito gostoso, tenho certeza. Eu tenho certeza que sim. E olha só, eu começo aqui, gente, detalhe, tá? Não vou nem vou fazer a pergunta primeiro que vocês vão saber, porque ela não mora aqui, tá? É muito especial essa convidada. A gente começa aqui o programa, amada, com uma pergunta que eu acho que é uma das mais desafiadoras. Quem é você, Louane? Se apresente aqui, que tem muito assunto para a gente falar hoje. Então, minha família tem origem de italianos, mas eu sou filha de brasileiros, nascida em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Muito novinha, com 4 meses, vim para o Brasil. E aí, muitas coisas aconteceram, o universo me levou de volta para os Estados Unidos, dessa vez para Miami, onde eu resido há mais de 13 anos. E quando eu fui, eu já era advogada no Brasil, já Uhum. pratiquei na área tributária e trabalhista. E quando eu decidi realmente ficar nos Estados Unidos, validei toda a minha carreira lá e Conseguiu? consegui. Nossa, que bacana isso, porque todo mundo fala que é muito difícil quando você faz aqui, ou tem que terminar lá, ou não vale lá. É um processo meio. Bom, mas você é advogada, eu acho que você, os trâmites todos, você sabe, né? Os processos necessários. Não foi difícil, então, para você? Foi bastante desafiador, Foi? Eu acho que isso é mas bacana a gente falar, né? Porque às vezes a gente pensa que é tão fácil, mas não é sobre ser fácil, talvez é possível, é isso? com certeza. Muito bem, muito bem. E aí lá você se especializou em alguma área? Como é que foi essa trajetória lá? E migratório. Especialmente o ambiente de Miami te deixa muito conectada com isso, né? Miami é uma mistura cultural e naturalmente a gente fala sobre vistos, fala sobre status imigratório desde sempre. A razão da minha ida aos Estados Unidos é a parte migratória, porque depois dos 21 eu podia passar o green card, que é a residência para os Sim. meus pais, e foi daí que surgiu todo esse plano de Ah, ir. essa história é muito interessante, que bacana. E nem eu sabia disso. Então você foi para lá pensando em ajudá-los no início, é isso? Inicialmente sim, mas me encantei e segui com a validação da carreira e segui para essa carreira de direito imigratório. Então, hoje eu sou especialista em vistos há mais de 10 anos, 9 anos como advogada licenciada no país. Uhum. E você fez um livro, a gente vai falar sobre este guia. Conta um pouquinho sobre este guia aqui. Ele está em inglês e saiu. Esse aqui é o próximo? Não, esse aqui é um outro, né? Já vou falar. Este guia aqui, você já lançou ele na versão em português, é isso? Sim, saiu hoje, Saiu inclusive. hoje! Ah, então você já está convidada para voltar, tá? No próximo retorno aqui ao Brasil, trazendo este guia, né? Para gente poder, para vocês conhecerem, para você conseguir acessar e comprar aqui. Que bacana, muito bom. E como foi? Qual foi o desejo? Por que a necessidade? Porque eu falo, escrever um livro tem uma história, né? Conta pra gente um pouquinho. Essa área de vistos, especialmente com o termo que todo mundo usa, né, o mestre Google, as pessoas acabam tendo acesso a muita informação, mas infelizmente informações incorretas, né, informações
que levam a decisões que podem trazer consequências ruins para essas pessoas que têm esse sonho, né, de viver uma nova história nos Estados Unidos ou até contribuir com os talentos e as habilidades deles no país. Então, foi com esse intuito de trazer informações reais e confiáveis de uma maneira mais simples para as pessoas que eu criei esse guia. Nossa, que interessante. Nossa, eu preciso compartilhar aqui, Luane, que você falou de sonhos e eu passei, aos meus 19 anos, eu queria muito falar inglês, não tinha condição e pensei, bom, a única forma de eu ir é tentar morar fora. E tentei, de fato, fiz uma inscrição para uma agência aqui no Brasil e fui tentar ser au pair em Londres. E olha, você contando sobre isso, não deu certo. Eu cheguei lá, eu fui deportada, o endereço não batia, eu não tinha assim, condição, não tinha conhecimento. E outra também né, faz alguns anos, não posso nem revelar a idade, mas eu tinha 19 anos, então faz mais de 20 anos isso. Na internet não era como é hoje, o acesso à informação. Então era mais difícil ainda, mas eu vivi um trauma lá. Se eu tivesse um estrategista, que é este serviço que você faz, que eu quero entender como que funciona na prática isso, né? Porque realmente você se sente perdido. Eu queria morar porque eu queria aprender a falar inglês. Tem pessoas também que querem ir para, enfim, desenvolver uma carreira. É desafiador, é uma burocracia e é um sonho. Eu lembro de voltar muito frustrada. Tinha pedido demissão do meu trabalho. Então, assim, mexeu muito com o meu emocional, com este sonho, que exatamente, você já parou para pensar que o teu trabalho, você oferece essa possibilidade de sonhos para muitos brasileiros, assim como eu já sonhei? Que lindo isso! Eu amo o que eu faço justamente por entender, né, que você está mexendo não só com sonhos, mas também com essa abertura de conhecer histórias diferentes, histórias encantadoras. Pessoas fazem coisas incríveis todos os dias, mas às vezes a gente não tem acesso. Exato. E como a gente cresce culturalmente quando você viaja, não é? Como é importante. E eu que trabalho com desenvolvimento humano, com esse resgate da nossa verdadeira identidade, a cada viagem, a cada país, você mergulha no universo daquele contexto. Isso é maravilhoso. É bem colocado, né? Porque às vezes não é o sonho de morar, mas é de absorver todas as possibilidades, não é? De mudanças, de olhar, de pertencimento, não é? Totalmente. E eu tento ser essa ligação entre a pessoa que está vindo, e já que eu tô lá há tanto tempo, tentar alinhar essas expectativas, já abrir um pouco a mente para o que está por vir. Porque não é Perfeito. somente montar um negócio ou mudar de emprego. Existe todo um movimento quando você se muda. Então, você vai ter que buscar um novo médico para te atender, você vai ter que fazer novas amizades, você vai conhecer produtos novos no mercado que você vai ter que se encantar e aprender como se alimentar nesse novo país, né? São As vários regras, detalhes. tem uma série de nossa, que interessante. Então, além da estratégia, você oferece também essa, digamos que consultoria, porque uma coisa, de repente, a pessoa. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu imagino que a pessoa possa te contratar para fazer a estratégia e ela pode te contratar também para fazer essa consultoria, digamos assim, essa, porque isso é o que tu disse, não é tão simples assim quando a pessoa quer morar lá, né? Toda essa coisa meio que acolhedora. Incrível isso. Então, você tem esse tipo de trabalho? Você oferece esse Sim. serviço?
Mais recentemente, com os anos acumulados, mas como você disse, né, não vamos falar muito de tempo. Sim, de tempo não, É, né? Com a maturidade e experiência. isso. Eu me sinto hoje habilitada a dar esse nível de suporte também. Olha, e você está falando isso e me veio à mente assim, olha o teu diferencial também, porque imagino que até tenha outros profissionais que fazem isso, mas olha o diferencial da lei. Como advogada, você entende que é diferente? Dá Sim, mais segurança para quem vai, porque a gente realmente fica. Estou me colocando aqui como um cliente teu. É uma mudança, você fica inseguro, será que eu vou estar ilegal, será que não? Entende? Será que eu vou ser enganada? Então, o diferencial teu, a tua profissão, ser advogada, é um baita de um diferencial. com certeza, até porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, nós temos órgãos que, né, inspecionam e estão sempre pendentes ali, sempre Sim, atuantes com os profissionais de direito. Então, ter esse suporte é uma garantia para as pessoas de que ou a gente faz as coisas da maneira correta, ou a gente vai ter punições bastante severas. Quando, se a pessoa escolhe um consultor ou um profissional que não tem essa licença, eh, eles não têm pode ser uma muito, pegadinha, digamos assim, bem no senso comum. eles não têm muito o que perder, e às vezes eles não estão nem localizados no país. Às vezes eles estão em outros países. Eu não vou Sim, citar obviamente. porque pode gerar polêmica, mas eles não estão suscetíveis a nenhuma punição. Não tem nenhum órgão ali que vai, né? As medidas cabíveis, né, para determinado tipo de situação. Olha Então, que e interessante. aí eles se sentem livres, leves e soltos, né? Amada, como foi, então, o desejo? O livro, na versão portuguesa, chama Do Começo ao Carimbo, é isso? Isso mesmo. Essa aqui, vamos lá, ó, The Books on the Table, sorry, From Start to Stamp. Como é que é? Calma que From eu tô sem. start to stamp. Até o sotaque é diferente, né, gente? Repete, por favor, meu amor. From Né, start Lucas? to stamp. From Start to Stamp, tá? E na versão em português, que está saindo hoje, eu vou ter que entrar nas tuas redes sociais para a gente já ver, porque provavelmente vai estar na Amazon ou não. Sim, a Kindle Sim? vai oferecer pela Muito Amazon. bem, tá? A gente vai colocar então do começo ao carimbo. Ai, gente, vou falar uma coisa para vocês. Essa palavra carimbo, eu lembrei quando eu fui deportada, ó. Trauma, viu? E ficou trauma. E até hoje meu The Books on the Table não ficou bom por conta disso. É interessante isso, mas eu gostei deste nome, do começo ao carimbo, da vitória, do sonho realizado. Como foi? Como foi? Conta um pouquinho dessa obra, né? Deste começo para este carimbo. Como foi você mergulhando na escrita para poder traduzir este caminho, este guia? Bom, eu tentei fazer a linguagem mais simplificada possível, mais genérica possível, no sentido de princípios aplicáveis a qualquer tipo de visto, né? Pontos para se considerar no momento de se preparar para uma entrevista consular, quer seja no consulado americano fora ou na embaixada. Entender que o momento que você ingressa nos Estados Unidos por quaisquer dos portos, você também está passando por uma entrevista, você também é, está sujeito à avaliação daquele oficial, e entender que existem muitos mitos que foram criados, passaram de geração para geração, de pessoa para pessoa, mas que na realidade os oficiais são pessoas comuns, passíveis de erro também, mas que também se comovem, que também
são bastante razoáveis quando eles se encontram com informações coerentes, coesas. Gente, desculpa, mas eu preciso falar. Os mitos, tá? Né, Lucas? A gente tem alguns, assim, porque a gente tem essa fala, e é uma fala de senso comum, e é incrível você trazer isso pra gente, né? Porque você tá lá, você trabalha com isso, você tem as informações corretas. Enquanto a gente fala, porque lembra que eu te falei? Eles têm uma cara de que, tipo, não gostei de você, hoje eu não almocei, tô com fome, negado. Ou eu também já ouvi falar que tem um limite, eu tenho que passar 10 pessoas e 10 eu tenho que dizer não. Isso é mito? É mito. Claro Tá que o ser vendo? humano A gente não pode ter brigado com o esposo ou esposa aquela manhã tá. e, né, ter um mau humor envolvido. Mas, em geral, o que eu percebo? Que as pessoas se esquecem do nível de informação e detalhe que esses oficiais já têm antes de chegar numa entrevista com você, antes de tomar qualquer decisão. Hoje, com o reconhecimento facial, Nossa. você passa, parece que nada aconteceu. Porque não tem mais carimbo, não tem mais aquele I-94, porque antes as pessoas recebiam um papel, recebiam Sim. algo físico. Só que com o nível de De sofisticação automação, digital, né? sofisticação, eles simplesmente recebem todos os arquivos sobre a sua vida em segundos. Gente, Então, é verdade. é É real. verdade. E olha só, eu gostei da tua colocação. De novo, não tem como eu não voltar, porque essa entrevista está muito especial, porque eu estou voltando num passado, e a impressão, né, que a gente tem é que você é novo ali. Eu que estava entrando para trabalhar, que isso era de forma ilegal, eu ia trabalhar como babá, com US$ 500, gente, tá? Sem cartão de crédito. Olha isso, com 19 anos. Então, o que você trouxe, eles têm muita experiência. Quando não bate, porque ele começou a solicitar coisas e eu não tinha. Então, assim, sabe que hoje, quando eu assisto aquelas investigações no aeroporto, que você vê as perguntas que eles fazem, eu lembro disso, né? Então, acho que é muito interessante o que tu traz, porque é corriqueiro para eles isso, e aonde tem as questões, o que está errado, né? É incongruente ali naquela documentação, que muitas vezes, como eu não estava bem orientada, não tinha uma estrategista de visto. Se eu tivesse te conhecido, né, amada, naquela época, entende? Como é importante isso que você traz. Então, neste livro, do começo ao carimbo, gostei. Tem todo esse passo a passo, essa orientação, este guia para a pessoa conseguir. É isso? Isso, para que ela entenda qual é o nível de documentação que ela precisa ter em mãos, o que os oficiais estão buscando. Como advogada, a gente está constantemente fazendo cursos, lendo, eu acho que faz parte, né, da carreira e até da personalidade de quem escolhe a carreira. Exato. E em uma das palestras que eu estava ouvindo recentemente, falaram sobre como nós colocamos a atenção dos oficiais ou criticamos às vezes esses oficiais americanos sem levar em conta que a avaliação dos humanos que estão indo e vindo é só uma parte do trabalho deles. Eles também estão combatendo drogas, terrorismo, criminalidade, outros níveis de invasão, invasão cibernética, documentos falsos, tráfego humano. Então, assim, é Nossa. uma infinidade de outras funções e às vezes a gente fala, nossa, por que que eles não estão dando atenção para
XYZ situação, né, Interessante trazer esse olhar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha como é. Gente, tá vendo como é bom falar com um especialista? Porque abre a mente da gente. Tá vendo, Lucas? Você lembra do que a gente falou, né? Daquela nossa amiga que teve problema e que a gente falou: ah, não foi com a cara dela, entende? E vai além disso. com Vai toda além, certeza. a gente, né, no senso comum, porque a gente tem uma tendência a olhar sempre, né, para o nosso umbigo, para a nossa dor, porque é uma frustração, mas tem toda essa bagagem deles ali, eles estão enfrentando isso, eles precisam estar atentos, né, a toda essa demanda que chega. Me fala uma coisa sobre todo mundo fala, né, preenchimento do formulário DS-160. Que eu nunca consegui preencher, fala pra mim. Como que é esse bicho de 7 cabeças, digamos assim? É ou não é um bicho de 7 cabeças? De nenhuma forma. Tá vendo? Ele é um pouco chato, eu acho que eu não teria outra palavra, Sim, porque ele é cada vez mais detalhado. E por que que, conforme os anos foram passando, esse formulário foi ficando cada vez mais completo e complexo? Porque todos os dados que estão aí sempre foram investigados pelos oficiais de imigração. Só sim, que com o volume de vistos cada vez aumentando, a gente fala hoje de milhões de aplicações, né, de vistos por ano. sim. Alguns semestres mais recentes, eles chegaram a levantar 5 milhões de aplicações de visto de mérito na USCIS lá. Aqui o Brasil recentemente ganhou o primeiro lugar na emissão de vistos de turismo no Ah, é? mundo. É, então a gente está falando aí Sabia mais disso. de 300 mil emissões, né, Por ano? recentes. Eu acho que essa foi por semestre, mas eu não vou confirmar aqui. Depois eu checo e te confirmo. Ai, não sabia disso. É um volume muito alto. Então, o que que acontece? Esses oficiais, eles vão passando esse trabalho para nós mesmos preenchermos. Então, eles sempre verificaram Hum, nossas redes sociais, desde que elas existem. Mas agora eles falam: bom, não vamos perder tempo com esse preenchimento, deixe que a pessoa preencha. Ah, seus números de telefone dos últimos anos. Mesma coisa, eles sempre tiveram acesso a essas informações. Mas hoje, para facilitar o trabalho interno, já que eles têm pouquíssimos funcionários, quando a gente compara com a demanda, com o sim, volume, eles estão nos dando essa tarefa de deixar certo. os formulários mais completos. Entendi. E quais são os erros que são mais comuns? Olha, isso entra dentro dos mitos que a gente comentou aqui. Muito Então, bem. muitas pessoas decidem não colocar quando elas têm algum parente nos Estados Unidos, porque elas acham que isso é automaticamente um problema, e não. É sempre recomendável se dizer a verdade, até porque eles vão saber que você tem esse Sabia disso. parente ou não lá. As pessoas têm receio de colocar as datas e intenções da viagem, as pessoas às vezes colocam pontos de contato ou hotéis que às vezes não tem Não nada a existe. ver ou não existem só porque elas acham que aquele preenchimento é necessário. As pessoas riem e ignoram algumas perguntas que estão lá, sobre associações ou viagens já feitas, às vezes elas não levam tão a sério e não colocam os detalhes necessários, porque elas acham, estranho, né, que aquela pergunta exista, e tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Olha que interessante. Então, se você pudesse resumir aquela coisa cirúrgica para alguém, será que seria mais ou menos assim? Ao preencher o formulário, seja verdadeiro. Quanto mais verdade, melhor? Sim ou não?
100%. Ah, muito bacana isso, porque eu já estive ao lado de pessoas que estavam preenchendo, inclusive minha filha que estava preenchendo. Mãe, o que que coloca? Mãe, o que que coloca? E isso é bom? Sempre existe essa pergunta, né? Isso é bom? São esses mitos, essa fantasia, sendo que tudo ali é intencional. É Toda isso. pergunta não é boba. Toda pergunta tem um motivo. É isso que você está querendo É dizer. isso. E lembrar que existem elementos culturais. Então, nós, brasileiros ou latinos, temos uma tendência a sermos muito mais burocráticos, a entendermos que. Perdão, me distraí. Não, tudo bem. Voltamos. Sem problema, Borelzinho. Qual que você falou? Era burocrático. Cortou, Lucas? Tá. Pode voltar do burocrático. Já posso prosseguir? Pode voltar. Nós temos a tendência a sermos mais burocráticos. Aqui, normalmente, a gente pensa que sou culpado até que se prove o contrário. E a lógica do governo americano é outra. Você é inocente, você é um adulto capaz e vai me dar a informação correta, a não ser que exista algo que me cause ou me levante uma suspeita. Perfeito. Que foi exatamente o que aconteceu comigo na época. O endereço não batia, eu falava um inglês muito, muito raso, e ele fez várias perguntas, e enfim. Ali eu levantei a suspeita de que algo estava errado. E aí ele teve que ir mais Aí ele foi mais profundo, profundamente. cadê teu cartão de crédito, onde você vai ficar? E aí foi toda essa falta de preparo na época. Interessantíssimo. Todo mundo que vai fazer a tal da entrevista pro visto, tem alguma dica que você dá? Porque assim, tem gente que não dorme à noite falando, ai, amanhã, ai, eu tenho que estar arrumada, que roupa que eu tenho que ir, como. Tem alguma dica que para você é essencial? Com certeza. Primeiramente, lembrar que o ambiente ele é de fato feito para causar esse tipo de intimidação, né? Hum. O modelo ali das janelas, de ser tudo aberto, de você escutar os nãos, tudo isso é feito estrategicamente para que aqueles que estejam ali, digamos, ou de má fé ou com más intenções, se sintam intimidados e tenham aquela chance de voltar atrás da decisão, né? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar também nisso. Então é importante a gente entender que essa adrenalina, essa tensão, ela é esperada até, né, de todos os aplicantes de visto. Interessante isso. E a comemoração também, né, quando fala aprovado. Maravilhoso, né? Ah, com E certeza. olha só que interessante, minha filha, isso aconteceu recente porque ela foi renovar o visto, né? Inclusive ela está viajando, está fazendo intercâmbio, e para renovar o visto ela foi, enfim, aqui em São Paulo estava muito difícil, ela foi para Brasília para fazer lá, porque parece que o processo estava mais rápido. E toda aquela documentação, e ela muito nervosa, né? Como você diz, faz parte do contexto. E é porque ela queria fazer o intercâmbio, e aí ela disse: mãe, aquele grito, deu certo, né? Ela disse: ele só olhou e falou assim: estudante de medicina aprovado. Aí a pergunta para você, que talvez, né, vocês também tenham, estejam pensando, mas, puxa, foi tão fácil para um, tão fácil para outro. O fato de estar cursando uma faculdade para alguém mais jovem aqui, né, como a minha filha com 20 anos, eu fui deportada com 19 e ela com 20 anos, está fazendo medicina, pronto, é aprovado. É um facilitador isso ou não? Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tem tudo a ver. Tem? Eles olham para diversos fatores que eles chamam de raízes com seu país de origem, Certo. né?
E alguns cursos, algumas escolhas desse jovem Sim. podem ser indicadores de mais raízes, de mais responsabilidade, de Que a pessoa vai um voltar, né? É de que a isso. pessoa vai respeitar o intuito e a natureza daquele visto. Porque no fim do dia é isso que eles estão buscando, que a pessoa entende o propósito daquele visto, entende o propósito da viagem dela e que ela tem motivos para voltar. Querendo ou não, a área de medicina, por exemplo, são cursos mais caros, né, normalmente indicativos de que a pessoa tem um suporte familiar, tem uma condição financeira mais estável. E a área de saúde nos Estados Unidos, já há mais de décadas, é considerada uma área defasada, né? Isso Verdade. já foi assim anunciado e revisto pelo governo várias vezes. Então, já existe um brilho para um estudante de medicina ou pessoas que atuam nessa área, embora tenha um caminho aí a trilhar para conseguir validar isso lá no país. Interessante. No livro, o caminho, como é que é? O caminho do começo ao carimbo. Tem um capítulo que você fala sobre prazos. O que que acontece com isso? Por que que é tão importante? Eu nunca ouvi falar prazos, as pessoas esquecem o que que é isso, ou ficam na ansiedade. Como que é isso? Olha, essa é uma parte muito importante, mas que muitas vezes não são passadas ao beneficiário ou às pessoas que estão imigrando para o país. Por quê? Porque de alguma forma parecem complexas e muitos profissionais não têm a paciência ou o cuidado de explicar em maior detalhe. Então, as pessoas confundem muito o visto e a data de expiração do visto com a permanência, que é o I-94, lá nos Estados Unidos, e às vezes, quando você está indo num visto de trabalho, ou mesmo visto de estudo, existem outros documentos que regem essa sua permanência ou essa aprovação. Então, é muito importante ter essas datas e a clareza do que cada um desses documentos significa para Muito você. bem. Uau! E é verdade isso, porque é interessante que numa viagem, uns anos atrás, ele estava para vencer. E aí fala: "Não, você tem que fazer outro, porque mas não vai vencer, vai vencer o tipo 20 dias depois, eu já vou ter voltado", mas não pode, não conseguiria nem embarcar com este visto que já estava para vencer. Interessante, o passaporte não, acho que era passaporte. Passaporte, esse Ó, é o diferencial. O passaporte precisa foi ter pelo menos isso. 6 meses Isso, quando você vai a turismo ou a negócios. Por quê? Porque eles não podem te dar até 180 dias se o seu passaporte não tenho não acomoda esse período. Agora, o visto, se o seu visto vencer hoje você ainda entra, você ainda consegue ingressar no país. entendi, perfeito. Então, cuidado com os prazos. De novo, não é necessário ter uma estrategista, alguém para te orientar, não é? Porque é tão desagradável você estar ali com todo um sonho, uma vontade, ter uma expectativa, gera uma expectativa e por falta de orientação, né, Lô? Conhecimento é um valor inestimável. Verdade. É verdade isso. Concordo, assino embaixo. Tem alguma dica, conselho para quem vai cruzar a fronteira Estados Unidos, nessa questão mesmo de comportamento? O que, assim, o sonho de todo profissional da área é que as pessoas planejem. Planeja. Planejem essa viagem, planejem essa ida. Eu vejo as pessoas pulando etapas e se apressando, sendo que são pessoas brilhantes, são pessoas que têm estabilidade no país de origem delas, que têm um conhecimento e um currículo extraordinários e que pela ansiedade de já ir e já estabelecer uma residência lá, acabam
trocando os pés pelas mãos, Sim, né? perfeito. E trazendo situações de estresse 100% desnecessárias. Interessante. Tem uma questão aqui da parte de documentação em mãos ao solicitar o visto. Isso também é um agravante? Isso é muito importante como para parte desse planejamento, de estar preparado para as entrevistas. Então, como a gente mencionou aqui, existe o elemento cultural, né? Sim. Quando a gente está falando com uma pessoa que é americana, ela tem costumes diferentes. Então, os oficiais, eles não gostam que a gente simplesmente empurre documentação neles, mas ao mesmo tempo, eles gostam que a gente esteja preparado para provar os pontos que a gente está argumentando naquele momento. Então, ter essa documentação, quer seja em original ou em cópia, normalmente eu recomendo que você tenha o original e uma cópia, caso o oficial queira manter essa documentação nos arquivos ou no seu histórico, né? Uhum. E isso facilita. Eu sou uma pessoa que imprimo bastante. Eu confesso que às vezes eu irrito as pessoas que Mais são pelo mais excesso. ecológicas, mas, por exemplo, você está pegando um avião, vai para os Estados Unidos e vai passar também por uma entrevista, né? Ali no aeroporto, no porto. E aí as pessoas falam: não, mas eu tenho tudo no meu telefone. Só que às vezes, no momento de estresse, seu telefone está Fica dentro sem do avião, que já bateria aconteceu. Fica dentro do avião, você esquece e não pode voltar para pegar. e esquece na aeronave, a senha não entra. Verdade, E outra, você pode estar até facilitando para que aquele oficial queira ver mais coisas no seu aparelho. verdade. Concordo. Muito interessante. E lembrei agora, porque nessa viagem da minha filha, ela estava com uma amiga que estava ajudando ela, super organizada, vendo todo para onde ela ficar na escola, tudo em pasta. Eu achei incrível a menina. Eu falei, nossa, quantos processos. E aí ela falou assim, mãe, eu vou com a mim no cartório, porque ela disse que é importante eu ter uma cópia autenticada do visto e do passaporte. Por quê? Ela falou, tia, não, é que meu pai viaja muito, e ele falou que se você perder o teu passaporte lá, com uma cópia autenticada, lembrei de ti agora falando disso, né? E eu fiquei assim, passada que eu falei, eu nunca parei para pensar sobre isso. E é verdade, se você tem de repente uma cópia autenticada que, né, é diferente e aconteça algum imprevisto, isso pode acontecer. Isso, porque para o reconhecimento do governo brasileiro, né, para a emissão de um passaporte de Isso. urgência, isso faz Foi diferença isso que sim. ela disse, porque com este documento original autenticado, você consegue inclusive embarcar numa emergência, você consegue retornar. E eu não tinha parado para pensar sobre isso. E acho que o teu trabalho ele vai muito de encontro com isso. A falta de conhecimento, o não estar preparado, o não pensar, não passar pela cabeça como não passou pela minha, que agora eu vou viajar e eu já vou no cartório para poder fazer isso, por quê? Porque eu não sabia. Então, a falta de informação, por isso é tão bom estar capacitado, ter um profissional, né, de novo, como você, para poder trazer essas orientações e explicar para as pessoas, né? Com certeza, faz a diferença, evita estresse e te traz muito mais perto do seu sonho. Sim. O Borelzinho, querido, você coloca as redes sociais aqui da Louane para você que está pensando em tirar teu visto, fazer essa documentação, entender, ou com teu filho. Você precisa entrar em contato com esta queridíssima, maravilhosa. Você ama o que você faz? Demais, Tão de bom verdade. isso, não é? Eu falo, isso é muito maravilhoso, amar o que a gente faz. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, conduzir mulheres, estar aqui dando voz às mulheres, né? Olha que bacana este programa onde eu posso te conhecer
mostrar para vocês aí que estão acompanhando que existe essa profissional conectando pessoas, conectando mulheres. Também sou apaixonada, isso faz toda a diferença. Sim. Borel, Louane, soletra para ele, amada, as tuas redes sociais para ele colocar aqui. Vamos colocar o Lou, L-O-U, underline Ribeiro. Low. Underline Ribeiro. Underline new. De novo. Vamos olhar aqui, ó. Low underline Ribeiro. Esse é o teu pessoal? É. Tá. Eu tenho o da empresa. Vamos colocar o da empresa, Borel. Tá aqui? Não. LGR Visa Strategy. LGR. Uau. Ó, LGR. Visa. STRATEGY. Muito bem. Tem bastante vídeo teu aqui explicando. Os conteúdos que você traz aqui são esses conteúdos de informação, esclarecendo as dúvidas, é isso? Exatamente. Eu tenho focado em trazer informações corretas, fidedignas às pessoas, porque Sim. hoje tem sido difícil. Sim. As pessoas buscam em YouTube, no TikTok, né, nessas Sim. outras mídias, e acabam encontrando informações não muito legais. Sim. E aí, que pode levar a todos esses erros que a gente falou aqui. Muito, muito interessante. Pena que teu livro em português aqui não está aqui, mas está lançando hoje. Sim. Que bacana para poder entender. Mas você vai colocar aqui no link, as pessoas vão poder acessar. Muito bacana, viu? Muito, muito bom. Muito bom. Amada, quais são os maiores desafios que você observa no processo de imigração nos Estados Unidos, para os Estados Unidos? Eu percebo muitas vezes um despreparo no entendimento dos critérios para o visto, da natureza do próprio visto que a pessoa está utilizando, e por isso algumas situações de inconveniência desnecessárias. Então, por exemplo, uma pessoa está indo com um visto de turista, dando aquela informação de intenção de ser turista, e ela não tem recursos financeiros, ela posta nas redes sociais que vendeu tudo, posta tchau Brasil e chega com 4 malas. Tá, na cara. Né? Então, assim... Nossa, Borel, você tá vendo? Eu não tinha parado para pensar nisso, hein? É verdade. Tá tudo ali nas redes sociais e a pessoa tá, né, se despedindo. Vou te visitar aí. E aí? Eles têm acesso. E de verdade isso? Não tinha parado para pensar nisso. Claro. Uau! Tchau, Brasil, e de volta. E olha, eu passei, claro, não tinha rede social na minha época, mas teve despedida, também não postei nada, né? Não tinha despedida, mas exatamente, eu estava entrando como turista e não ia ficar lá com pouco recurso, com $500, para ser bem precisa. Falta de orientação, de preparo, mãe, pai, te amo. Mas eles não tinham, eles tinham uma filha sonhadora. Né? Talvez você que está assistindo a gente fala, mas como assim? Tem teus pais. Eu sempre fui uma menina sonhadora. E os meus pais, eles eram pessoas muito simples, uma vida muito simples. E a minha mãe só falava assim, tu é muito corajosa, guria, entende? Mas eu não tinha conhecimento.
Não era falta de conhecimento, de preparo, de orientação. Então, acho que faz todo sentido isso que você está trazendo, viu? Queria que você compartilhasse uma experiência, um case de sucesso, cases, né, cases em si, ou de não sucesso, né? Mas acho que é bacana a gente contextualizar. Bom, eu tenho uma memória um pouco interessante, então eu lembro realmente da grande maioria dos meus casos em detalhes. Aquela É, memória de elefante que dizem. sim. Eu, particularmente, sou apaixonada por vistos de habilidades, quer seja habilidades extraordinárias ou excepcionais. Eu acho que um caso que me emocionou bastante foi de uma pessoa que veio de uma família, né, mais humilde, que não fez eh, uma graduação, assim, não teve um nível de escolaridade tão alto, mas se desenvolveu como um profissional, como um empresário, de uma forma tão diferenciada que ele conseguiu o green card para ele, para a família, né, embasado em cartas de recomendação, e uma pessoa que de fato conseguiu pegar uma ideia que valia, claro, R$ 0, né, e vender por milhões em 5, 10 anos e ter esse reconhecimento. Que lindo! Isso mexe, né? Mexe bastante. Que bacana, que lindo. Já quero conhecer essa pessoa. Ah, E cases de insucesso, eu acho esse caso importante de contar. eu acho também, porque a gente sempre pensa que tudo é um mar de rosas e não é, não é? Há bastante tempo atrás, eu atendia mais Europa, atendia grandes contas e estava fazendo um visto para um diretor de uma empresa bastante renomada da área de energia. E essa pessoa foi para uma entrevista de visto e em 5 minutos eu soube que essa pessoa passou na entrevista como era de se esperar, né? Uma pessoa de um bom salário, uma empresa boa. Os vistos L Blanket são para empresas já pré-aprovadas, né? Que já estão aí gerando mais de 25 milhões nos Estados Unidos. Então era para ser aquele processo Lindo. lindo. 10 ou 15 minutos depois, eu recebo uma chamada da embaixada americana de Madrid, me pedindo para sair do processo, falando assim: retire aí seu nome, né, sua procuração, a gente chama de G28, né, o G28, porque a gente vai começar uma investigação criminal. Uau! Aí eu falei, meu Deus, O que que eu fiz, né? Aquela coisa. como, O que 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 eu aconteceu? perdi O aqui, que eu né? não vi? Bom, a situação é a seguinte: essa pessoa, que à época já residia há muitos anos na Espanha, na verdade tinha sido criada no México e, quando era menor de idade, tentou cruzar a fronteira sem documentação. Deve ter sido bem orientado, porque ele não carregava nenhum tipo de identidade nem nada. À época, ele não notou, porque ele tinha seus 17, 18 anos, e fizeram as digitais dele. Nossa. E ele deu qualquer nome, deu qualquer informação, porque ele não tinha nenhum documento com ele, voltou para casa e achou que nada tinha acontecido. Pois bem, muitos e muitos anos depois, mais de 20 anos depois, quando eles cruzaram as digitais dele para emissão do visto, eles encontraram esses registros. E aí? Aí eles Ele, cancelaram, ele tinha né, o visto. falsificado a Eles identidade, é isso? É uma falsidade ideológica, enfim, Sim, tem várias várias. questões. E aí entra no que a gente chama de immigration, porque existem crimes de turpitude moral específicos aos regulamentos federais de imigração.
que são que vão além do Código Penal somente, né? E que muitos deles não prescrevem e que dependendo do que foi cometido, A pessoa não pode voltar? não, ela se torna inelegível. Ó, então deixa eu falar uma coisa que quando aconteceu comigo, eu lembro que veio uma tradutora que chamava Mary, e ela falou assim, colocaram deportada, mas ela falou assim, esta carta aqui, eu tenho essa carta até hoje, essa carta aqui fala que você pode voltar novamente dentro das condições, né, como realmente como turista. É o que a gente chama de without prejudice, né? Que é sem prejuízo. Então, naquele momento, você não preenchia os requisitos ou não tinha todos os critérios, mas você Não não era se um tornou crime, uma criminosa. inelegível. Exato. Interessante isso, muito interessante. Você tem mais, você tem interesse, vontade, sonhos de escrever outros livros? Como que tá este? Porque aqui, ó, gente, calma, que este aqui de novo está lançando agora e saiu hoje, pena que não tá aqui. E este aqui você foi coprodutora. Eu tive um Um capítulo. capítulo que chama Baseado em Histórias Reais, Superação, Histórias que irão mudar sua vida e sua forma de ver o mundo. Só está começando ou não? Como está essa tua vontade de contribuir mais, de deixar legado? Não é? Escrever um livro é deixar legado, né, Lu? Eu tô adorando isso. Que Espero bacana. ter novidades em breve. Muito bacana e vai estar mega convidada aqui. Amada, eu super, hiper amei todas essas informações. Eu tenho certeza que vocês aí que têm esse sonho, que não sabiam desse tipo de trabalho, de uma profissional maravilhosa, gabaritada, especialista, porque eu acho que isso faz a diferença. Como eu te disse, um dos diferenciais é o fato de você ser advogada, de ter esse respaldo, né, dar mais confiança. Quantas coisas poderiam ser evitadas se as pessoas estivessem bem informadas? Não procurem no Google, tá? Não, tem pegadinha ali. É sonho, é investimento, é sonho, é estratégia ali, é expectativa, envolve uma série de coisas, né? Então é melhor você estar informado de forma correta. E eu queria que você, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem final. O que você quiser, esta câmera aqui é tua. Bom, hoje com toda a experiência que eu tive, né, vivendo no exterior até hoje, eu diria que tudo é possível com planejamento, com alinhamento de expectativas e com um bom networking e profissionais capacitados ao seu lado. Exatamente, concordo, assina embaixo, meu amor. Que delícia, foi um prazer imenso. Toda vez que você vier ao Brasil, por favor, contacte aqui. Quero mais novidades, quero mais informações. Será sempre muito bem-vinda. E conte comigo, tá? Parabéns pelo lindo trabalho que você vem fazendo. Tá bom? Amores, a gente fica por aqui. Curte, comenta, compartilha este programa, todas essas informações aqui. A gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração.